Olá, meus queridos alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Professor Altino Lima falando. E a gente vai dar continuidade, meus queridos, ainda ao assunto de ondulatória, tá? E aí eu já coloquei aqui na página, vou mostrar para vocês. Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu estou gravando esse vídeo aqui à noite, por isso que está um pouco escuro, tá? Meu óculos ele é de grau, ele não é um óculos escuro, mas quando está escuro ele dá uma escurecida, tá bom? Então eu vou diminuir aqui e eu vou mostrar para vocês que dentro do assunto de ondulatória nós vamos falar um pouco sobre óptica geométrica, tudo bem? Eu gostaria que vocês pegassem aí o marca-texto de vocês, né? Já abrissem um livro na página 56, entenderam? Para que a gente possa iniciar esse assunto. Você já se perguntou sobre a importância da luz no nosso modo de vida atual? Se não tivéssemos a energia elétrica e a luz produzida por ela, o que mudaria em nossa vida? São duas perguntas bastante interessantes que o livro faz com esse início, né? A gente já comentou alguns dias atrás, né? A gente vem conversando sobre ondulatória há algum bom tempo, e a gente sabe que a luz ela é uma onda eletromagnética, essencial para a nossa sobrevivência na Terra. Sem a luz, nós não conseguiríamos enxergar, né? Por meio da luz do Sol, várias espécies de plantas são capazes de obter energia através da fotossíntese para si e para os outros seres vivos que já vão fazer a parte de consumidores, né? As chuvas, os ventos e todos os demais fenômenos climáticos estão relacionados, alguns diretamente, outros indiretamente, à incidência da luz solar. Por causa da reflexão da luz nos objetos, várias espécies de animais podem enxergar, inclusive nós, seres humanos. Eu estou aqui olhando para esse livro, eu só consigo enxergar esse livro e as letras que estão nele, porque a luz reflete no livro, né? Os raios de luz refletem no livro e voltam os raios para, no caso, para a minha visão. Por isso que eu consigo enxergar esse livro ou qualquer outra coisa que eu estou vendo na minha frente, o meu computador e etc. Tudo bem, pessoal? Dada a sua importância, o ser humano buscou formas de obter e controlar a luz. E atualmente é capaz de fazê-lo, seja pelo controle do fogo, seja pelo controle de tecnologias de geração luminosa. Uma das maneiras, pessoal, de descrever os diversos fenômenos e propriedades que envolvem a luz é pelo estudo de suas propriedades, das fontes luminosas e dos meios e princípios de propagação. Esses estudos são realizados por uma área da ciência denominada óptica. É o que nós já vamos começar a estudar. A óptica, eu gostaria que vocês marcassem, né? É a área da ciência que estuda os fenômenos ligados principalmente à luz visível, radiação capaz de sensibilizar células dos órgãos da visão, permitindo diferenciar ou distinguir formatos e cores dos objetos. Tudo bem? Tranquilo até aí? Tranquilaço? Então vamos dar sequência. Agora, gente, nós vamos falar sobre fontes de luz. Em uma noite com condições apropriadas, você já observou as estrelas no céu? E a Lua? Tanto as estrelas, gente, quanto a Lua são objetos que brilham no céu. Isto é, emitem luz. Mas será que a luz emitida por eles tem a mesma origem? Mais uma perguntinha aí para a gente, né, pensar. No caso das estrelas, somos capazes de vê-las porque produzem luz por meio de reações nucleares. Se as estrelas produzem luz própria, né? Então a gente já sabe que as estrelas são fontes primárias de luz. Em outros termos, a luz que as estrelas emitem
é uma luz própria, é delas mesmas, né? O Sol é uma estrela. Então, dentro da estrela, dentro do Sol, de qualquer estrela, a todo momento está acontecendo explosões nucleares. Por isso essa forma, né, de luz forte. A Lua, por sua vez, não emite luz própria, apenas reflete a luz visível emitida pelo Sol. Então eu posso dizer, professor, que a Lua é uma fonte secundária de luz. Ela não é uma fonte primária, ela só reflete a luz. Assim, quando a luz refletida pela Lua chega à Terra, podemos visualizá-la. Qualquer objeto, gostaria que vocês marcassem, anotassem isso aí, rabisquem um livro, né? Qualquer objeto capaz de produzir ou de refletir luz é denominado fonte de luz. Ou seja, qualquer corpo visível é considerado uma fonte de luz. Resumindo, os objetos capazes de produzir luz, como é o caso das estrelas, principalmente o Sol, são denominados fontes primárias de luz ou corpos luminosos, como o Sol, como eu coloquei, né? Uma lâmpada acesa, uma fogueira, todos são corpos luminosos porque são capazes de produzir luz, ok? As fontes podem ser incandescentes, existem dois tipos de fontes, né, primárias de luz, as incandescentes, aquelas que emitem luz pela elevada temperatura, lâmpadas incandescentes de tungstênio, fogo, brasa, etc. E existem também as fontes primárias ou luminescentes, né, que emitem luz em temperaturas mais baixas, como as lâmpadas fluorescentes, e que hoje são as mais usadas, né, principalmente as de LED. Os objetos que não produzem luz própria, pessoal, mas são capazes de refleti-la, são denominados fontes secundárias de luz, ou corpos iluminados, como a Lua, como eu coloquei, né, uma observação para vocês. Uma carteira, uma mesa, um caderno, um quadro, tudo isso é fonte secundária de luz, porque reflete, são fontes que refletem a luz, né, e os raios de luz voltam para a sua visão. Por isso a gente consegue enxergar qualquer coisa. Aqui tem a fotografia da Lua, feita na cidade de Paraty. Né? A Lua não é uma fonte de luz própria, mas se vocês olharem é belíssima, né? Clara, apenas reflete a luz do Sol. Tudo bem, turma? Tudo tranquilo até aí? Posso passar? Então vamos dar sequência na página 57, para que vocês possam entender. E aí a gente vai falar agora sobre raios de luz, certo? Uma coisa simples, né? Mas é interessante que a gente comente para que vocês tenham assim um pouco de compreensão do assunto, né? Quando observamos uma fonte de luz em um ambiente, como uma lâmpada acesa em uma sala, temos a impressão de que a luz ilumina todo o espaço, como é o caso que eu estou vendo agora aqui dentro do meu quarto, né? Tenho apenas uma lâmpada incandescente, né? Fluorescente, aqui iluminando o meu quarto, mas a gente percebe que ilumina tudo. Entenderam? Para compreender como a luz se propaga no espaço e ilumina os objetos, adotamos o conceito de raio de luz como um elemento unitário, representado por retas orientadas que indicam a direção e o sentido de propagação dessa luz. Logo, a luz que é produzida por uma fonte pode ser, intuitivamente falando, compreendida como infinitos raios luminosos que saem dessa fonte e chegam ao objeto. A gente não consegue ver esses raios luminosos, mas eles existem, né? E quando esses raios luminosos chegam ao objeto, eles vão iluminar esse objeto. Tal representação permite compreender melhor os comportamentos da luz ao refletir em objetos
ou a mudar de meios de propagação. Se vocês olharem essa imagem, essa linda imagem que está aqui, ó, os feixes de luz são conjuntos de diversos raios provenientes de uma mesma fonte. No caso aqui, esse monte de feixe de luz é proveniente da fonte que é chamada de Sol, né? Uma fonte primária, o corpo luminoso, que é o Sol. Os raios de luz provenientes do Sol e das lâmpadas, eles são policromáticos. Marquem essa parte, pessoal. Os raios de luz provenientes do Sol e das lâmpadas são policromáticos, isto é, formados pela interação de vários raios monocromáticos. A gente acha que a luz do Sol, pessoal, ela é amarela, mas ela não é, ela é branca. Ela é branca, ela é policromática, mas ela é formada da interação de vários raios monocromáticos. Por exemplo, o vermelho, como vocês estão vendo aqui, o verde e o azul. O resultado da interação desses três raios aqui é a luz branca. Então a gente vê a luz meio amarelada, né, do Sol, mas na verdade os raios do Sol, a luz dele é branca. Como foi dito aqui, são raios policromáticos formados pela interação dessas três cores monocromáticas. Como a luz é um tipo de onda, a luz monocromática é aquela formada somente por um comprimento de onda. Só tem um comprimento de onda na luz monocromática, tendo, portanto, somente uma coloração. Aqui no caso a gente vê três tipos de luz monocromáticas, que quando elas interagem, elas formam a luz branca, né? Já a policromática. Tranquilo, gente? Tudo bem aí? Deu para entender? Os raios monocromáticos vermelho, verde e azul são chamados de primários. A partir deles são formados os demais raios, como o amarelo, vermelho e verde, ou branco, né? O branco já é o vermelho, o verde e o azul. O amarelo é um policromático que já vem do verde e do vermelho. O branco é um policromático que já vem do vermelho, do verde e do azul. Tranquilo, pessoal? Tranquilaço aí? Podemos passar? Então vamos falar aqui dos meios ópticos. A luz se propaga em meios materiais. A gente sabe que ela se propaga no vácuo, mas ela também se propaga em meios materiais, como o ar e a água. E em meio não material, como eu acabei de falar para vocês, o vácuo. A luz do Sol, por exemplo, chega até nós, até aqui na Terra, após percorrer uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros no espaço vazio, tá? Com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Isso no espaço vazio. Se ela viesse em meio material, com certeza essa velocidade seria muito menor. Lógico que com essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, sem a presença significativa da matéria. Ok? Os meios de propagação da luz são classificados. Deixa eu voltar aqui, que é para vocês verem essa imagem. Os meios de propagação da luz são classificados de acordo com a maneira como ela se propaga nos materiais. Em alguns meios, ela se propaga com pouco ou nenhum desvio, como é o caso aqui, ó. Por isso esse meio aqui, né, esses meios ou objetos são denominados meios transparentes. São aqueles meios que a gente consegue visualizar o que tem do outro lado. Para que isso aconteça, pessoal, esses raios de luz, essa luz, ela se propaga com pouco ou nenhum desvio. Por isso a gente consegue ver o que tem do outro lado bem nitidamente. Assim como a gente vê como lâminas planas de vidro, como é esse caso aqui, né? Vidros em janelas e etc. Outros materiais permitem a propagação da luz em seu interior,
mas provocam diversas alterações na direção de propagação. Não vai totalmente a luz, os raios de luz não batem diretamente, eles se propagam, eles vão direto, fazem curva, então eles não entram diretamente. E o que acontece aqui? Esses materiais aonde os raios de luz, né, permitem a propagação da luz em seu interior, mas provocam diversas alterações na direção de propagação, nós chamamos de meios translúcidos. A gente até percebe o que tem do outro lado, mas não nitidamente. Aqui um exemplo é os vidros jateados. Por fim, alguns materiais não permitem a propagação de luz visível em seu interior, como uma parede de alvenaria ou de madeira, né? Esse objeto aqui, ó, no caso aqui, ó, eles são chamados de objetos materiais opacos, são aqueles que não permitem a passagem da luz. Ok? Tranquilo aí, pessoal, tranquilaço, deu para entender? Então vamos passar para a próxima página. A gente vai falar um pouco de luz e suas propriedades. Aqui a gente vai contar uma historinha, né? Que bela imagem aqui dessa senhora, né? Luz e suas propriedades. Desde a Grécia Antiga, olha que maravilha, uma caixa. Vocês estão vendo um orifíciozinho, né? O orifício onde a imagem, os raios de luz, né, da imagem entram até a caixa, através desse orifício, e a imagem ela sai, né, vamos dizer assim, ao contrário. Desde a Grécia Antiga, conhecia-se uma caixa mágica que permitia enxergar o mundo de ponta a cabeça, como vocês estão vendo aqui, ó. Seu interior era completamente vazio. Em um lado havia um pequeno furo, esse orifício que eu falei para vocês, com cerca de 2 milímetros de diâmetro. E no lado oposto era fixado um pano branco, denominado de câmara, um pano branco como uma tela, desculpa, né? Tal artefato, denominado de câmara escura, permitia a entrada da luz pelo orifício e a projeção das imagens em um pano branco na face oposta. A formação da imagem na câmara escura pode ser compreendida pela figura ao lado, em que os raios de luz provenientes de um objeto, no caso a árvore, são representados por segmentos de reta. Raios em sentidos retilíneos, né? Segmentos de reta. Olha só a imagem aqui. A formação de imagens em câmeras escuras também impulsionou a arte. Isso porque alguns artistas perceberam que essa projeção poderia ser aproveitada para a realização de pinturas, de ambientes e de pessoas, e passaram a utilizá-la. Uma imagem aqui também de um prédio, olha, os raios de luz, o segmento dos raios de luz retilíneos, eles entram através do orifício e mostram a imagem ao contrário. Essa técnica permitiu que os retratos se tornassem mais precisos e que fossem realizados em ambientes escuros. A nossa visão também, pessoal, é assim importante salientar, que a nossa visão, a gente enxerga, vamos dizer, uma televisão de uma forma normal, mas quando essa imagem, os raios solares entram até a nossa retina, que fica lá no interior dos nossos olhos, a imagem que chega até o nosso cérebro, ela é ao contrário. O nosso cérebro é que vai captar essa imagem e vai fazer com que essa imagem, a gente consiga enxergar essa imagem de forma nítida, né? De forma nítida, não de cabeça para baixo, e sim de cabeça para cima. Então é assim que funciona a nossa visão. A gente olha para a televisão, ou a gente olha para um guarda-roupa e acha que ele está em pé, né? Claro, mas isso porque o nosso cérebro capta a imagem e faz essa transformação. É um negócio assim maravilhoso, né? Então vamos seguir aqui para que vocês possam entender. Vou passar aqui para a página 59.
vamos falar um pouco aqui sobre princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Observe que em uma câmera escura, a propagação da luz ocorre em linha reta, como nós já comentamos, certo? Esse tipo de comportamento, pessoal, é também verificado em outras situações, como na formação de sombras, vocês estão vendo aqui, em eclipses solares e lunares, que nós vamos já comentar sobre isso. A análise desse fenômeno permite concluir que em ambientes homogêneos são aqueles que apresentam a mesma característica, a luz se propaga em uma trajetória retilínea. Agora, olha só, a propagação retilínea da luz, no caso que vocês estão vendo aqui, possibilita a formação de sombras com dimensões muito superiores, proporcionais ao objeto. Então, essa propagação retilínea da luz aqui, no caso do homem aqui, ó, se vocês olharem a sombra dele, é com uma proporção muito maior do que o próprio, no caso aqui, o próprio ser humano, o próprio boneco, alguma coisa assim parecida. Aqui também é um lado, olha. A propagação retilínea da luz também, olha, possibilita a formação dessa sombra aqui, ó, e o rapaz, várias pessoas que são pequenos aqui, mas na sombra as dimensões são muito proporcionais no caso aí, às pessoas que estão caminhando aqui na rua, né? Numa praça ou alguma coisa assim. Tranquilo, gente? Tudo bem até aí? Aqui no caso, olha, a sombra que vocês estão vendo aqui, ó, é a região na qual há ausência total da luz. Gostaria que vocês marcassem isso aí. A sombra é a região na qual há ausência total da luz. E é formada quando um corpo opaco bloqueia essa passagem, né? Um corpo opaco bloqueia completamente a propagação da luz proveniente de uma fonte, que no caso aqui a fonte é uma lanterna. Então a lanterna faz o foco da luz, os raios vão até o objeto bloqueia, né, formando assim um cone de sombra, certo? A região de penumbra que vocês estão vendo logo abaixo, por outro lado, é formada por um bloqueio parcial da luz emitida. É importante salientar, pessoal, que a penumbra só pode ser formada por fontes de luz extensas, conforme apresentado na figura ao lado. Como assim? A penumbra ela só vai se formar, pessoal? Esse aqui eu posso dizer que essa lanterna abaixo ela é uma fonte de luz extensa. Por quê? Porque ela está iluminando um objeto do tamanho dela, do tamanho dos raios. Aqui, se vocês verem, olha, a fonte ela é menor que o meio opaco. Aqui a fonte ela é do mesmo tamanho que o meio opaco. Então, o que acontece? Uma parte da região vai ser sombra e a outra parte vai ser penumbra, tá? É importante salientar que a penumbra só pode ser formada por fonte de luz extensas, como é o caso aqui, ó. Fonte de luz extensas são aquelas fontes que têm o mesmo tamanho que o meio opaco, que está fazendo com que atrapalhe essa passagem de luz. Então, pela fonte e o meio opaco serem do mesmo tamanho, forma-se região de sombra, mas também forma-se região de penumbra. Outros fenômenos que têm relação com a propagação retilínea são os eclipses lunar e solar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a Terra encobre a luz, quando a Terra encobre a luz do Sol, vamos lá, vamos recapitular. Quando a Terra encobre a luz do Sol, refletida na Lua, observa-se o eclipse lunar. Isso, quando a Terra encobre a luz do Sol, refletida na Lua, no caso aqui a Lua, a Terra vem e encobre a luz do Sol, forma-se assim, né, um fenômeno que a gente chama-se de eclipse lunar. Fenômeno que ocorre em noite de lua cheia. Quando a Lua
encobre a luz do Sol, agora já é a Lua, né? Aqui embaixo, ó. Quando a Lua encobre a luz do Sol, formando na Terra uma região de sombra, essa é a região de sombra, e aqui é uma região de penumbra. Por que formou uma região de sombra e de penumbra? Porque a fonte aqui, ó, é muito maior do que o material opaco que está atrapalhando aqui a passagem da luz. Da mesma forma aqui em cima. O eclipse solar é um fenômeno que ocorre durante o dia, na fase da lua nova. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí. Vamos só recapitular aqui, ó. Quando a lua encobre a luz do Sol, que é essa imagem de baixo, formando na Terra uma região de sombra ou de penumbra, ocorre o eclipse solar. Parcial, logicamente, parcial em caso de penumbra e total em caso de sombra, tá? O eclipse solar, como eu falei para vocês, é um fenômeno que ocorre durante o dia, né, na fase da lua nova. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Posso passar? Então vamos lá. Para a gente ir finalizando, né, a última página, a gente vai falar também agora do princípio da propagação independente dos raios luminosos. Independente é que os raios eles passam por outros raios sem precisar ser afetado de forma nenhuma. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Retornando à nossa imagem formada em uma câmara escura que a gente viu lá atrás, nós observamos que o cruzamento dos raios luminosos não interfere na formação da imagem, lá no caso do anteparo, que é a caixa, né? Não interfere. Da mesma maneira, o cruzamento de feixes luminosos não interfere na iluminação de um espetáculo, como vocês estão vendo aqui, esse jogo de luz. Por isso, podemos dizer que os feixes de luz se propagam de forma independente. Marquem essa parte. Os feixes de luz se propagam de forma independente, uma vez que quando eles se cruzarem, não vão modificar as suas trajetórias. Não modifica. Eles podem se cruzar várias vezes aqui, como vocês estão vendo nessa imagem, mas não vai modificar a trajetória de cada, vamos dizer assim, de cada raio solar desse aí, né? De cada raio luminoso desse aí. Em virtude da independência dos raios de luz, temos o cruzamento dos raios sem desvio ou atenuação de seu brilho. Por isso que a gente chama de princípio da propagação independente. Os raios, no caso aqui, os raios luminosos, eles são independentes. Se cruzarem um com o outro, não muda a sua direção. Tudo bem, moçada? Tranquilaço aí? Deu para entender? Então vamos passar aqui para princípio da propagação reversível dos raios luminosos. Isso aqui é uma coisa que a gente, no dia a dia, a gente percebe, né? Quando a gente vai de carro, a gente sempre se olha no retrovisor, a gente enxerga às vezes os nossos pais enxergam a gente, né? Tranquilo? Quando estamos no banco traseiro de um veículo, é muito comum conversarmos com o motorista, olhando para ele pelo espelho retrovisor interno. O interno é o espelho retrovisor de dentro. É aquele que fica logo próximo do motorista, né? Em cima. Nesse caso, se você pode ver a imagem do motorista pelo espelho, é certo que ele, ao olhar para o mesmo espelho, poderá ver a sua imagem. Por que isso ocorre, professor? Isso ocorre porque a trajetória percorrida pela luz é igual nos dois sentidos. Tanto do passageiro, que olha para o motorista pelo retrovisor, quanto do motorista que observa pelo mesmo retrovisor. Então, como é que ocorre, turma? Ocorre porque a trajetória percorrida pela luz até chegar no espelho, né, no espelho retrovisor interno, essa luz é igual nos dois sentidos,
tanto do passageiro que olha para o motorista, quanto o motorista que observa o passageiro. Pelo mesmo retrovisor, né? E o passageiro no banco de trás. Assim, podemos afirmar que a trajetória da luz não depende do seu sentido de propagação. Se um raio de luz parte da posição A e chega em B, outro raio de luz pode percorrer o mesmo caminho de B para A. Eu vou mostrar essa imagem para ficar bem mais claro para vocês. Olha só. A trajetória da luz não depende do seu sentido de propagação. Se um raio de luz da posição A aqui, ó, como vocês estão vendo, certo? Se um raio de luz parte da posição A aqui e chega em B, outro raio de luz pode percorrer o mesmo caminho aqui, ó. Outro raio pode chegar na posição B, percorre todo o espelho até a posição A. Aqui é o inverso do retrovisor. Aqui é o inverso. Então, o raio de luz chega na posição A, reflete e pode chegar até na posição B. No caso aqui, o motorista olha para o espelho, o raio de luz reflete e vai chegar até o passageiro. Da mesma forma que o passageiro, o raio de luz chega ao olho dele, né, reflete no espelho e reflete até a visão do motorista. Então, nesse caso aqui, cada um pode olhar para o outro através desse retrovisor. Então, pelo princípio da reversibilidade, é possível que pelo mesmo retrovisor o motorista veja o passageiro no banco de trás de um automóvel, enquanto o passageiro veja o motorista no banco da frente. Entenderam, pessoal? Tranquilaço aí? Deu para entender? Então, eu gostaria agora de passar para vocês as atividades. Peguem o livro de atividade de vocês, né? E eu quero que vocês façam as atividades das páginas 25 até a 28, tá? Livro de atividades da página 25 até a 28, questões 18 a 28, tá? Ok? Demais, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de mais uma vez eu entrar na casa de vocês virtualmente, né? Dizer a vocês que vocês tenham um excelente dia, né? Que vocês fiquem com Deus, que vocês possam fazer todas essas atividades, ter compreendido bem o assunto. Qualquer coisa, né? É só mandar recado para mim. Vocês têm o meu WhatsApp. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu só quero desejar a vocês um até logo, turma do 9º ano. Um forte abraço para vocês. Tudo de bom.